Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o livro 4, mas eu estive conversando com o nosso diretor e ele me autorizou a fazer o seguinte, ó. Eu tenho 8 aulas no livro 4, mas essa primeira aula ela tem muito conteúdo e é justamente a base. Então o Matano me autorizou a dividir essa primeira aula em 2 pedaços. Então, aula 1, parte 1, aula 1, parte 2. Porque nós vamos estudar, nessa primeira parte do livro aqui, pessoal, nós vamos estudar todos os seres vivos. Daria para ver tudo numa aula? Daria, mas é tanta coisa, que me parece mais interessante para vocês a gente trabalhar com 2 aulas. Tá bom, o que é essa tanta coisa? É assim, pessoal, nós temos estudados e, portanto, temos questionável numa prova de vestibular 1.350.000 espécies. Em cada uma dessas espécies, nós vamos ter que aprender como ocorre a digestão, a circulação, a respiração, a excreção, a proteção, a locomoção, a coordenação, a percepção. Quer dizer, é muito conteúdo, certo? Seria, se a gente fosse trabalhar um por um, nós precisaríamos, vou estudar todos os bichinhos, tá? Todos os vírus, todas as bactérias. Bom, primeiro não dá para estudar todos, porque tem muitos que a gente nem descobriu. Nós estamos hoje vivendo uma surpresa. Esse coronavírus, ele está nos trazendo muito aprendizado, muitas coisas que não se esperava de um vírus. E agora tu vai pegar todos os vírus, todas as bactérias, todos os fungos, todos os protozoários, animais. Se fosse estudar um por um, não teria nenhuma possibilidade da gente fazer esse trabalho. Então aconteceu uma coisa que, olha, ela é fantástica. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora é o seguinte, ó. Esse senhor aqui, que está retratado aqui, porque não existia fotografia na época, né? Ele escreveu um livro. Aí o livro, sim, o livro existe ainda, podemos tirar uma foto da capa do livro. O livro é esse aqui, ó, Sistema Natural. E aí, o autor é esse senhor que está ali, claro que é uma pintura, né? É um sueco chamado Carolus Linneu. E aí o Linneu, depois de muita gente tentar sistemas de classificação, o Linneu teve uma ideia assim, muitas ideias geniais. E aí ele fez o livro, Sistema Natural. A primeira edição era um folhetinho, pouquíssimas páginas. Aí ele foi fazendo a segunda edição, mais alguns anos ele fez a terceira edição. Quando ele chegou na 10ª edição do livro, nós estamos aí em 1758. Aí quando ele publica essa 10ª edição, que a capa é essa aqui, ó, o sistema era tão perfeito, que de 1758 para cá, ele basicamente não teve mais alterações. Tal a genialidade. Começa assim, pessoal, ó. Primeira dúvida, qual a língua boa de se fazer um trabalho? Depende de quanto tempo tu quer que dure o teu trabalho. O Linneu queria que o seu trabalho durasse por muito tempo. Qual é a língua mais falada do planeta hoje? Eu não saberia lhes dizer isso, mas eu desconfio que seja o mandarim. Tá, mas qual é a mais importante? Olha, até alguns anos atrás eu diria que é o inglês, agora já estou em dúvida se não é mesmo o mandarim. Bom, por que não pegar uma dessas 2 línguas? É porque o Linneu pensou o seguinte, eu acho que ele pensou o seguinte, ó. Eu queria alguma coisa que fosse passando, que valesse daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 500 anos. Então eu precisaria pegar o quê? Uma língua morta. Esse foi o grande trunfo do Linneu. Ele escolheu usar o quê? O latim. Então o latim não tem como mexer. Pessoal, para vocês terem uma ideia, ó, o primeiro animal que foi classificado no planeta foi o cão. Não foi o homem, né? Foi o cão. O primeiro animal classificado foi Canis familiaris, em 1758. Qual o nome do cão hoje?
canis familiares. Mas por que não mudou? Porque é latim, pessoal. Latim não vai mudar nunca. Entenderam? Então, esse é o primeiro grande trunfo do Linneu. Aí continua a genialidade dele. Ele resolveu criar um sistema binomial ou binominal. O que é isso? É que cada espécie receberia um nome com duas palavras. A primeira palavra sempre vai representar o gênero daquela espécie. E a segunda palavra será uma complementação do gênero. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou botar aqui o primeiro animal classificado no planeta. Canis familiares. Qual é o gênero do cão? O gênero do cão é o gênero Canis. Então, qualquer nome científico terá duas palavras. A primeira sempre é genérica. Então, eu vou ter no gênero Canis, eu vou ter o Canis familiaris, que é o cão, o Canis lupus, que é o lobo, o Canis vulpes, que é a raposa, entre outros. Tá, pessoal? E a segunda palavra, familiares, é o quê? Familiares não é nada. Familiares complementa o Canis. Aí, Canis familiares, sim, é o cão. Canis lupus é o lobo. Só lupus? Só lupus não é nada, tá, pessoal? Lupus é uma doença, não tem nada a ver com o lobo, tá? Nesse sistema de classificação. Bom, mais regrinhas que o Linneu criou. A primeira palavra, isto é, o gênero, ele tem que ser escrito com inicial maiúscula, certo? A segunda palavra, que ela é uma complementação do gênero, ela vai ser escrita com inicial minúscula, salvo homenagens. Como homenagens? Veja o seguinte, pessoal. Em 1910, o Carlos Chagas descobriu uma doença que foi chamada tripanossomíase americana. Depois que o Chagas morreu, fizeram uma homenagem para ele chamando a tripanossomíase americana de mal de Chagas. Só que o Chagas já tinha feito uma homenagem. Quando ele descobriu o mal de Chagas, na hora de botar o nome do causador, ele resolveu fazer uma homenagem para um higienista importantíssimo. Era o seguinte, pessoal, o Brasil não tinha nem... Aqui ele, ó. Esse menininho aqui, ó. O Brasil não tinha nenhuma cidade interessante para receber turistas. Então, para onde os turistas iam? Iam para Londres, iam para Paris. E no Brasil, ninguém queria vir para o Brasil, porque nós tínhamos aqui, ó, problemas seríssimos de insetos. Nós tínhamos muita virose, nós tínhamos muitos ratos. E aí o superintendente do Rio soube que tinha voltado de Paris um médico recém-formado, o nome dele é Oswaldo Cruz. E aí ele chamou Oswaldo Cruz e disse assim, eu preciso que tu saneie o Rio para mim. Eu queria o Rio uma capital do turismo. E aí o Oswaldo Cruz disse, não, eu faço isso, só que eu tenho que ter carta branca, eu tenho que fazer o que eu quiser fazer. Não, tu tem carta branca. E aí o Oswaldo Cruz fez o seguinte, pessoal. Ele dedetizou o Rio, acabou com os insetos. Rato era mais difícil. Aí ele fez o seguinte, ele começou a comprar, o governo comprava ratos. Então, eles botavam cartazes no Rio, dizendo assim, aumente as suas rendas, caça ratos. E aí todo o pessoal que queria um dinheirinho extra começava a caçar rato. E brasileiro é muito criativo, começou a criar rato também, né? Botaram criadores de ratos para vender para o governo. Bom, já é desde 1808 isso aqui é o Brasil, né? Esse Brasil que nós vemos agora. Bom,
E a outra coisa teria que terminar com a varíola. E a única maneira que o Oswaldo Cruz pensou em terminar com a varíola seria vacinação. Só que no lado contrário do Oswaldo Cruz tinha o Rui Barbosa, um jurista famosíssimo, Águia de Haia, e o Rui Barbosa era contra Oswaldo Cruz. Então ele foi para os meios de comunicação e dizia que a vacina era uma coisa muito invasiva e não curava nada, não prevenia nada. Tu vê, até hoje, pessoal, 100 e poucos anos depois, tem gente que ainda não aceita vacinar os filhos. Olha que coisa mais retrógrada. Então imagine isso aí em 1910. Início de 1900. Aí o Oswaldo Cruz começou a vacinar as pessoas na própria casa. Ele ia com um oficial de justiça, com um higienista e com a polícia. Se o cara não aceitasse vacinação, ele prendia os caras e vacinava na cadeia. Aí aconteceu, inclusive, o negócio, vou estudar em história, a tal de revolta da vacina. Tudo isso aí tem Oswaldo Cruz. Bom, quando o Carlos Chagas descobre o protozoário, causador do mal de Chagas, aí ele descobre uma maneira de evitar o mal de Chagas. Cura ele não achou até hoje. Aliás, ninguém achou, ainda não tem cura. Vejam como o cara estava na frente do seu tempo. Bom, mas ele descobriu o causador e ele resolveu fazer uma homenagem a Oswaldo Cruz e chamou o causador do mal de Chagas, ou Trypanossomias americana, ele, homenageando Oswaldo Cruz, ele chamou Trypanosoma cruzi. Então, se eu quiser colocar o cruzi com inicial maiúscula, é uma possibilidade que eu tenho, porque aquele cruzi é homenagem a um cientista. Canes familiares. Não tem nenhum cientista conhecido pelo sobrenome familiares. Então, canes familiares tem que ser com F minúsculo, tá? Então, essas são as regras que nós vamos ter que seguir. Bom, aí pergunta-se o seguinte, quantas categorias sistemáticas existem? Aqui, pessoal, eu lamento dizer para vocês que nós não temos outra alternativa. Nós temos que decorar. Reino, que é subdividido em filos, que é subdividido em classes, em ordens, em famílias, em gêneros e em espécies. E aí, em vestibulares, eu já vi essa questão. Dessas 7 categorias sistemáticas, qual a única natural? A única natural é espécie. Por quê? Porque para 2 indivíduos serem ou não de mesma espécie, não depende da vontade do sistemata, dependem de critérios pré-estabelecidos. Então, como é que eu sei que 2 ou mais indivíduos são de mesma espécie? Eu tenho que considerar, aqui eu tenho o cavalo, eu tenho o asno, que são 2 espécies diferentes. O cavalo, o garanhão, ele é o Equus cabalus. A égua é a fêmea, Equus cabalus também. E o asno, pessoal, tem o asno macho e o asno fêmea. Equus asnos, macho, Equus asnos, fêmea. Aí acontece o seguinte, pode acontecer da égua acasalar com o asno. Só que eles não são da mesma espécie. Eles são parecidos? São. Normalmente, 2 indivíduos não são de mesma espécie, eles não acasalam. Mas nesse caso aqui ocorre o acasalamento. Só que aí, para preservar as espécies, desse cruzamento entre o asno e a égua, nasce a mula. E a mula é estéril. Tá, pessoal? Então, os critérios são esses. O primeiro é que eles sejam semelhantes, anatomicamente, parecidos um com o outro. O segundo critério é que eles se cruzem em condições naturais, não vale cativeiro. E o terceiro critério é que quando eles tiverem descendentes, esses descendentes sejam férteis. Certo? Bom, no começo nós tínhamos 3 reinos. Era o animal, o vegetal e o mineral. Só que aí começaram a surgir indivíduos, a gente começou a estudar indivíduos que não se encaixavam perfeitamente nem em animais nem em vegetais, não excluía a outra classificação. E aí o Whittaker, ele criou um sistema de 5 reinos, que é o que vale até hoje, tá, pessoal? Então, hoje nós temos esses 5 reinos: animal, fungos,
vegetal, protistas e moneras. Tá, Flávio? Mas isso é definitivo. Não, isso aqui não só não é definitivo, como nós já temos grupos enormes de seres vivos, que aliás começamos a nossa aula com um deles, que não estão nessa classificação aqui do Whittaker, que são justamente os vírus. Tá, pessoal? Então essa classificação de 5 reinos, ela foi lançada em 1969 e logo se viu que ela não iria satisfazer todos os critérios que a gente ia precisar nesse estudo. E aí quando a gente tentou, diz, bom, agora então nós temos animal, fungos, vegetal, protistas, moneras e vírus. E daí em 1997, há 23 anos atrás, se descobriu o prion. Isto é, então, nem botando vírus nesse sistema de 5 reinos, nós contemplaríamos a maioria dos seres vivos. E agora nós vamos botar o prion como ser vivo e não implica necessariamente que nós não temos coisas no futuro para acrescentar essa classificação. Então, tudo na fisiologia ainda é uma coisa discutível. Bom, de qualquer maneira, nós vamos começar trabalhando com os vírus. Os vírus não podem ser enquadrados naquele sistema de 5 reinos porque eles não têm célula, eles não têm protoplasma, tá, pessoal? O vírus é o quê? O vírus é um ser vivo que até algum tempo atrás, alguns biólogos insistiam em colocá-lo como um ser bruto, porque alguns vírus cristalizavam, eles conseguiam sobreviver sem enzimas, sem água, tá, pessoal? Só que um outro grupo de biólogos disse, não, mas vírus é vivo, porque afinal ele tem ácidos nucleicos e proteínas, e eles reproduzem, isso é coisa de ser vivo. Até que a biologia cedeu, não, então o vírus é um ser vivo. E aí fomos muitos anos considerando o vírus um ser vivo, só que porque tinha ácido nucleico e proteína. E aí, como eu falei, em 97 descobriu o prion, que não tem ácido nucleico, que é só uma proteína. E aí vamos refazer as nossas classificações, tá? Então, o que se tem hoje é assim, ó, vírus é ser vivo. Só que ele é um ser tão simplesinho que ele não tem organização protoplasmática. Não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo. O que é o vírus? O vírus é uma capa proteica, certo? Envolvendo um ácido nucleico. Essa capa é chamada capsídeo e o ácido nucleico é chamado de nucleocapsídeo. Esse vírus é um ser tão simples, que ele não consegue sobreviver fora de um outro organismo vivo. Ah, mas isso é bom. Isso é bom e não é, né? Porque esse vírus, ele pode confundir os nossos sistemas de classificação e ele pode se tornar extremamente perigoso. Nós tivemos, se a gente analisar historicamente, nós temos uma pandemia por século, tá, pessoal? A pandemia do século XIX foi virose, a do século XX foi virose e nós estamos vivendo hoje a pandemia do século XXI. Normalmente é uma por século, espero que seja, realmente que essa regra não tem exceções, né? Então essa nossa pandemia também ela é viral, certo? Então o vírus tem esse problema, ele tem problema, nós temos um problema, que ele só consegue sobreviver dentro de um ser vivo parasitando-o. Daí tu pensa assim, não, mas e o bacteriófago? Bom, o bacteriófago, pessoal, aqui está o bacteriófago, ó, fazendo o ciclo. Ele está penetrando numa bactéria, aí ele lança o material hereditário dentro dessa bactéria, esse material reproduz, atenção pessoal, ele reproduz usando o material do hospedeiro, usando o material da bactéria, certo? E aí ele forma muitos novos vírus que rompem a bactéria e cada vírus ataca uma nova bactéria. Se alguém te perguntar como é que o vírus se reproduz, tu pode usar a palavra, é relativamente comum no meio da biologia. O vírus se reproduz por montagem. Ele monta o material hereditário
da bactéria que está ou do ser vivo que está sendo utilizado para o seu ciclo reprodutivo. Pessoal, aqui eu botei umas doenças que a gente já estudou no livro 3, ó. Mas as viroses, hoje em dia, a mais importante, claro, que é o coronavírus, hoje, né? Mas nós já tivemos doenças perigosíssimas, né? Que tem ainda, né? A AIDS ainda é uma das maiores pandemias da história da humanidade. O ebola lá na África é pandemia, foi pandemia. Dengue, agora veja, dengue, febre amarela, nós temos mais a zika, tudo isso aí são viroses, tá, pessoal? E transmitida pelo mesmo mosquitinho. Bom, então agora era interessante vocês darem uma olhadinha no livro 3, que tem um capítulo só sobre as doenças. E não tem aqui ainda nesse livro sobre o coronavírus. E eu nem coloquei nada sobre o coronavírus, porque eu mandei no livro 2 para vocês, eu mandei uma série de recomendações de filmes que tem muito a ver com a biologia e com a medicina. Então, aí tem um filmezinho, um documentário na Netflix, que tem a capinha lá para vocês localizarem, é o que você precisa saber sobre o coronavírus. E lá tem várias outras doenças que estão colocadas lá. Então, vírus extremamente importante nos dias de hoje, e essas aqui são as principais doenças causadas pelos vírus. Diga-se de passagem, pessoal, que tem algumas aqui que hoje a paralisia infantil no Brasil estava erradicada, assim como o sarampo no Brasil estava erradicado. Assim como a varíola no mundo está erradicada. Mas se vocês olharem no livro 3, eu tenho uma observação, ó, que em Atlanta, nos Estados Unidos, ainda em cofre de segurança, controlados pela ONU, existe o vírus da varíola. Só que ele também existe em Moscou, na Rússia. Isso aí significa o quê? Que tanto os russos quanto os americanos temem uma possível guerra biológica. Então, toda vez que há qualquer conflito, onde tem a Rússia e a americana, isto é, todos os conflitos, né, porque o americano participa de todos os conflitos, porque tem que vender arma, russos também participam de todos os conflitos, então, militares americanos, militares russos, sempre que houver uma possibilidade de guerra biológica, eles vacinam os seus militares contra a varíola. Tá? Tal a preocupação desse vírus aqui, ainda hoje no século XXI. Bom, outra coisa muito importante, pessoal. Eu, ano passado, tive um problema e pela primeira vez da minha vida eu tive que ser hospitalizado, porque eu tinha a tal de gripe A. E quando eu cheguei no hospital, o médico me colocou aqui antibióticos e aqui ele me colocou soro, porque a minha situação não estava muito favorável. E aí, quando ele começou a me tratar à base de vírus, eu digo, doutor, eu estou com a gripe A e o senhor está me dando antibiótico? Ele disse, sim, mas eu estou dando antibiótico não é contra vírus, porque o antibiótico não tem nenhuma... Pessoal, você vive caindo vestibular. Antibiótico não faz absolutamente nada contra vírus. Não se usa antibiótico contra vírus. Só que esse vírus da gripe A, ele abre o caminho para muitas outras doenças, que essas sim, bacteriosas curadas por antibióticos. Mas o vírus, o antibiótico não faz nada. Bom, antigamente, pessoal, nós tínhamos a classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Depois foi criado uma categoria nova, pessoal, que essa é a última classificação. Última não, penúltima, porque aqui não tem ainda o prion. Então essa aqui é melhor do que a classificação de 69, mais moderna, mas ainda não é definitiva. Então essa classificação dividiu todos os seres vivos em 3 domínios: bactérias, arqueias, que são muito parecidos com bactérias,
e eucária, que seriam chamados eucariontes, protistas, vegetais, fungos e animais. Então, essa aqui é a classificação atual. Arqueia, que eu estou falando para vocês, é um grupo de seres extremamente diferentes do que a gente já viu. Porque quando eles sequenciaram o genoma da arqueia, eles acharam 1738 genes. Só que mais da metade desses 1738 nunca tinham sido encontrados em nenhuma dos outros dessa classificação aqui do domínio, né? Então, muito diferente os arqueia. Eles vivem em ambientes extremos, com extrema salinidade, extrema acidez. Eles vivem em intestino de outros seres vivos, então são seres muito diferentes. Bom, aí vem os reinos tradicionais. Reino Moneras, que nós encontramos aqui, ó. As bactérias e aqueles seres vivos que antigamente a gente chamava de algas azuis e hoje nós chamamos de cianobactérias. Então, as bactérias e cianobactérias, elas estão no mesmo grupo. Por quê? Porque são os únicos seres do planeta, sempre deixando fora aquelas que não têm DNA. Então, as bactérias e as cianobactérias, elas não têm carioteca, então elas são procariontes, certo? As bactérias, elas podem ser heterótrofas e aí elas vão funcionar ou como decompositoras ou como parasitas. Aqui elas vão causar doenças e aqui elas vão participar dos ciclos biogeoquímicos. E elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Eu botei aqui os detalhes das fórmulas, mas não acho importante que vocês gravem isso aí, tá? A reprodução desses moneras, elas podem ser, a grande maioria é assexuadamente, por cisparidade, um ser vivo divide em dois, cada um daqueles dois divide em outros dois e assim sucessivamente. E nas bactérias, nós podemos ter a reprodução por conjugação. O que é reprodução por conjugação? É quando eles trocam material nuclear. Duas bactérias, por exemplo, elas são da mesma espécie. Só aí elas trocam material nuclear e criam duas novas linhagens. Aí essas duas novas linhagens vão se reproduzir por cisparidade, mas aí eu já tenho dois novos indivíduos, já houve a variabilidade. Aqui eu botei que as bactérias podem ser do tipo Coccus, elas podem ser do tipo bacilo, vibrião, quer dizer, tem vários tipos de forma de bactéria, não me parece importante também. Eu tenho aqui, pessoal, as bactérias do gênero Rhizóbio que já andaram passeando pela nossa aula. Elas são muito importantes porque elas vivem nas raízes das leguminosas e permitem que as leguminosas vivam bem em solos pobres de nitratos. Bom, dentro do filo do reino Moneras, nós encontramos também as cianobactérias, aquelas que antigamente eram classificadas como cianofícias ou algas azuis. Não se usa mais essas expressões, tá? Elas são muito importantes, pessoal, porque elas fixam nitrogênio, essas cianobactérias, e elas fazem a fotossíntese e elas pertencem àquele seleto grupo responsável pelo oxigênio que nós respiramos. Elas fazem parte do fitoplâncton. Esse fitoplâncton, pessoal, ele é formado pelas clorofícias, as algas verdes, importantíssimas, provavelmente os ancestrais de todas as plantas que nós temos no planeta Terra. Nós temos ali no tal de fitoplâncton, nós temos as algas silicosas, diatomáceas, e nós temos as cianobactérias. Esses seriam os grandes responsáveis pela liberação do oxigênio no nosso planeta Terra. Cerca de 90% do oxigênio disponível, até nessa sala aqui mesmo, ó, vieram lá do mar. Já comentamos aí do livro
3, na parte de ecologia, aquela coisa que se fala, a Amazônia não é pulmão do mundo. Claro que não é pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o fitoplâncton. Mas então a Amazônia não é tão importante, pode queimar. Não, claro que a Amazônia, pessoal, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. E que se nós mantivermos essa corja que está aí administrando o nosso país, e que tudo indica que esse monstro vai se reeleger, então eles realmente um dia, logo nós não vamos ter a maior floresta tropical do mundo, né? Porque eles estão tentando destruí-la. Mas por enquanto ainda é, tá? Segundo reino que eu coloco aí é o reino protistas. Aqui nos protistas, tu vai encontrar os protozoários e as algas. Os protozoários, pessoal, eles são divididos levando em conta o principal critério, que é de locomoção. Então, nós temos 4 tipos de grupos de protozoários. Nós temos o rizópodo, que se locomove por pseudópodos. Então, aqui nós temos a ameba, que ela é comensal, ela vive de restos de outros, e nós temos aqui também uma ameba, que a gente viu no livro 3, que é uma ameba parasita, é a entamoeba estolítica, que leva o organismo humano à amebíase intestinal, ou disenteria amebiana. Então, esses aqui são os rizópodos, locomoção por pseudópodos. Aí nós temos os flagelados, locomoção por flagelos. Então, aqui eu vou salientar para vocês, que eu mostrei antes, Trypanosoma cruzi, causador do mal de Chagas, Leishmania brasiliensis, causadora da leishmaniose tegumentar americana. Por favor, pessoal, quem vai fazer vestibular em Porto Alegre, leve em consideração o seguinte, Trypanosoma cruzi era endêmico do Brasil Central. Hoje é uma das endemias de Porto Alegre, típica daquela região, né? Endemia da Grande Porto Alegre. Leishmania brasiliense causa a úlcera de Bauru, de uma cidade de São Paulo. Hoje está como uma endemia da Grande Porto Alegre. Então, esses aqui são os principais protozoários flagelados. E aí nós temos os ciliados, onde nós encontramos aqui ele parece um pezinho, o Paramecium, tem o caudatum, Paramecium aurelia. Eu mostro no livro 3 um caso de competição interespecífica entre os 2 Parameciums. E aí, encerrando o grupo dos protozoários, aqui eu tenho um Paramecium se reproduzindo por siciparidade, divisão direta, e na figura de baixo eu tenho um Paramecium reproduzindo por conjugação, isto é, trocando material genético para aumentar a variabilidade desses protozoários. O quarto grupo de protozoários é um grupo de esporozoários. Então, só para recapitular, os rizópodos se locomovem por pseudópodos, os flagelados por flagelos, os ciliados por cílios, e os esporozoários não se locomovem, tá? Então são importantes, são muito importantes os esporozoários, pessoal, porque ali estão os plasmódios. Tem o Plasmodium vivax, tem o Plasmodium malariae e tem o Plasmodium falciparum. Isso aqui no Brasil, lá na África tem o Plasmodium ovale. Todos eles causam diferentes tipos de malária. Malária é uma doença que, embora não seja endêmica aqui do nosso sul, ela é lá da floresta amazônica, mas como nós temos muitos negócios com pessoas ligadas à Amazônia, a malária é uma doença bem característica aqui do Rio Grande do Sul. É a única doença, pessoal, que nós tivemos um vestibular da PUC, tinha 10 questões naquela época, e eles conseguiram colocar das 10 questões de biologia, 4 sobre malária. Então, é porque ainda a malária é importante aqui no Brasil. Então, tu vai ter, a mais perigosa é a terça maligna, Plasmodium falciparum.
pouquinho menos invasiva é a terça benigna, Plasmodium vivax. E a que não é muito comum levar a óbito, quer dizer que causa menores problemas para nós, é a quarta benigna, que é causada pelo Plasmodium malariae. Pessoal, aqui nos esporozoários, eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem uma coisa que eu botei no livro 3 que é muito importante. Aquela doença que quando acomete mulheres grávidas, pode levar o filho a nascer com problemas de visão. A doença é a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii. E ele fica aqui, ó, nesse grupo dos esporozoários. Bom, aí vem as algas. Uma coisa que às vezes aparece é o seguinte: todas as algas são autótrofas ou temos alguma exceção? Nenhuma exceção, tá, pessoal? Toda alga tem clorofila. Não é toda ela tem cloroplasto, xantoplasto, mas toda ela faz fotossíntese, tá? Então, aqui eu botei o primeiro grupo de algas, que é um grupo que faz pouco tempo que anda aqui nas algas. Esse ser aqui, ó, é chamado de Euglena viridis e até alguns anos atrás ela era colocada no grupo dos protozoários flagelados. Como ela faz fotossíntese, os biólogos, por unanimidade, tiraram a euglena dos protozoários flagelados e a colocaram dentro de um grupo de algas justamente criado para ela, que é o grupo das euglenófitas. Depois nós temos as pirrófitas, que também são chamadas de dinoflagelados. Essas aí, pessoal, elas estão... Tem gente que pensa assim, essas aí causam maré vermelha? Sim, então são algas vermelhas? Não, elas são algas de fogo, tá, pessoal? Mas elas levam a maré vermelha, porque as algas vermelhas são as rodophysias. As rodophysias são da zona disfótica, então elas não têm como levar à formação da maré vermelha. A maré vermelha, ela pode chegar no homem? Claro que sim, porque ela é o produtor. Só que esse produtor pode ir para consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. E o homem sempre está num nível trófico muito alto. Então, praticamente o homem se alimenta de tudo. Então, quando ela chegar no homem, ela pode levá-lo à morte, dependendo de qual foi o trajeto que esse veneno passou naquela teia ou cadeia alimentar. Depois nós temos mais um grupo, que são as algas crisófitas, crisofícias, que essas aqui, ó, pessoal, junto com as clorofícias e com as cianobactérias, são os mais importantes integrantes do fitoplâncton. Isto é, são os seres que produzem o oxigênio que a gente está usando aqui para respirar, tá? E aí, então, junto com as diatomáceas, as crisofícias, nós temos as clorofícias, pessoal. Essas aqui são as algas verdes, provavelmente sejam essas algas as ancestrais de todo o reino vegetal. Então, elas estão junto ali com as diatomáceas, essas clorofícias e as cianobactérias, que são os grandes responsáveis pela produção de oxigênio no planeta Terra. Bom, aí nós vemos mais um grupo de algas, que é o grupo das rodophysias. Depois vem as feofícias. Esses dois grupos de algas, pessoal, eles já são mais de uma certa profundidade. Então, as rodophysias, elas são importantes pela produção do ágar. Esse ágar é muito usado em meios de cultura. Então, muito do que se sabe hoje na biologia, nós temos uma certa obrigação com essas algas vermelhas, as rodophysias. E as feofícias, pessoal, elas também são importantes porque elas já apresentam
rizoide, cauloide, filóide. O que é isso aí? Isso aí é o talo, né, pessoal? Na aula passada, quando nós terminamos a botânica, eu vou recapitular isso bem rapidinho, tá, pessoal? Eu lhes disse na aula passada o seguinte, que os musgos não têm tecidos, não têm vasos, não tem raiz, não tem caule, não tem folhas. Ele tem rizoide, filóide e cauloide, isto é, eles têm talo, certo? Pois esse talo que vai aparecer nas briófitas, porque depois quando vem as pteridófitas, caso da samambaia, aí ela já tem tecidos, já tem vasos de condução, já tem raiz, já tem caule, já tem folhas, aí ela é uma cormófita, que já tem cormo, conjunto de raiz, caule e folhas. Mas as briófitas, elas são talófitas. Por que talófitas? Porque elas não têm raiz, não têm caule, não têm folhas, e elas têm rizoide, cauloide, filóide. O que vai aparecer de novo nas briófitas. E tão somente nas feofícias, as algas pardas, e nas briófitas. Porque a partir das pteridófitas já aparece raiz, caule e folhas. Bom, o reino seguinte é o reino dos fungos. São importantes? Bom, o fungo eu não saberia lhes dizer, porque eu trabalho mais com dados estatísticos, então eu não saberia dizer por quê. Mas o que eu sei é que o fungo é o grupo de seres vivos mais frequente em vestibulares da URGS e da UX. Repito, eu não sei exatamente por que eles gostam tanto de colocar esses seres aqui nos seus vestibulares. Agora, que tu tem que levar sabido, isso tu tem que saber. Tá, pessoal? Todos eles, uma coisa que eles sempre perguntam é o seguinte, ó. Todos os fungos são heterótrofos, existem fungos heterótrofos, autótrofos. Qual é a realidade disso? A realidade é a seguinte, pessoal. Todos os fungos são heterótrofos. Então, como é que eles conseguem os seus alimentos? Eles conseguem os seus alimentos sendo decompositores nas teias e cadeias alimentares. Às vezes, quando eles não são decompositores, eles podem ser parasitas, certo? O sapinho, por exemplo, é causado por um fungo. Tá? A tinhas, aquela que dá no couro cabeludo, termina com cabelo, não tinha cabelo, tinhas, é outro fungo, tá? São micoses. Nós temos também o epidermofito, conhecido como pé de atleta, então isso aí todos são fungos, parasitas. E o fungo, se ele não for decompositor nas teias e cadeias alimentares, e se ele não for parasita, ele pode ser um mutualista. Isso é muito importante, tá, pessoal? O que é um mutualista? É aquele fungo que se associa com algas, por exemplo, formando líquen, que se associa com as raízes de vegetais superiores, formando as micorrizas. Então, seria um caso de relação entre seres vivos, em que os dois têm vantagens e que a coexistência é obrigatória e que um não sobrevive sem o outro. Então, de qualquer maneira, ó, todos eles são heterótrofos, todos eles têm parede celular com quitina. Então, isso aí faz com que os fungos se aproximem mais dos animais, porque o vegetal tem parede celular de celulose. Outra coisa, o vegetal guarda suas reservas energéticas através de amido. O fungo usa como reserva energética o glicogênio. Então, isso faz com que o fungo fique mais próximo de nós animais do que até as plantas. Tá, pessoal? São esses três critérios que a gente usa. Quer ver? Deixa eu só botar para vocês aqui, ó. O primeiro reino é o reino dos moneras, onde estão as bactérias e as cianobactérias. Aí nós teríamos depois os protistas, onde estão as algas e os protozoários. Aqui nós teríamos os animais, que a gente já vai trabalhar com animais. Semana que vem, a próxima aula, toda ela será sobre a primeira análise de animais. E aí nós teríamos aqui que colocar entre protistas e animais
nós teríamos que colocar os fungos e os vegetais. Então, eu botaria aqui mais próximo dos animais os fungos ou os vegetais. Isso aqui é unanimidade na biologia, tá, pessoal? Então, ficaria moneras, protistas, fungos, vegetais e animais, ou moneras, protistas, vegetais, fungos e animais. Qual é a correta? A correta é essa última que eu usei, ó. Eu tenho que botar aqui os vegetais e mais próximo dos animais eu vou botar os fungos. Por que que os fungos estão mais próximos dos animais do que os vegetais? Exatamente por esses três critérios, ó. Primeiro, o vegetal é autótrofo, o animal é heterótrofo, o fungo é heterótrofo, como os animais. A reserva nutritiva do animal é o glicogênio, do vegetal é o amido, dos fungos, glicogênio. O açúcar estrutural do vegetal é a celulose, do animal é a quitina, do fungo, quitina. Então, o fungo fica muito mais próximo do animal do que os próprios vegetais. Mas, repito, todos eles são heterótrofos. E aí eu botei aqui os principais grupos de fungos, ó, os zigomicetes, é o caso do bolor, né? Tá ali, é uma figurinha do bolor. Daí eu falo sobre os ascomicetes. Os ascomicetes são aqueles que se reproduzem através de ascos, pessoal. Eles são muitíssimo importantes para nós. Por quê? Porque o melhor exemplo dos ascomicetes é o Saccharomyces cerevisiae. O que ele faz por nós, Flávio? Ele faz pão, a fermentação do Saccharomyces cerevisiae leva à formação do pão, leva à formação do vinho, leva à formação da cerveja. Então, aí é importante, a popular levedura, levedura de cerveja, o Saccharomyces cerevisiae, ele é um ascomicete. E também aqui nos ascomicetes, pessoal, nós temos o Penicillium notatum, que é um fungo que um britânico chamado Fleming, um cientista que estava trabalhando com bactérias, e essas bactérias estavam reproduzindo, e ele trabalhava com esse fungo, o Penicillium notatum. Diz a história, tem um pouco de folclore nisso aí, como em tudo, né? Diz a história que ele, como era um gênio, ele era muito distraído, ele teria batido com o cotovelo e a tampa do bolor caiu sobre as bactérias, que ele estava fazendo experiências, e essas bactérias pararam de reproduzir, porque a bactéria, o bom da bactéria de sobreviver é que ela reproduz a cada 20 minutos, ela duplica, né? E essas bactérias pararam de reproduzir. E aí o Fleming, tudo conforme a história, né? Ele teria inoculado uma bactéria patogênica numa cobaia e ela adoeceu. Aí ele injetou o Penicillium notatum e essa cobaia sarou. E aí ele começa a produzir a penicilina a partir do Penicillium notatum. Então, cria-se na medicina um novo ramo, que é o ramo dos antibióticos. Aí estavam voltando muitas pessoas da guerra com infecções. E aí o Florey e o Schein, dois médicos, pediram autorização do Fleming para produzir penicilina em dosagem suficiente para curar todos os feridos de guerra. E aí o Fleming permitiu usar esse antibiótico e muitas vidas foram salvas. E aí em 1940, o Florey, o Schein e o Fleming receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, pessoal, depois vem os Basidiomycetes. Os Basidiomycetes são os tais de cogumelos. Todo cogumelo é um Basidiomycete. Então nós temos aqui, ó, o Agaricus campestris, que é o champignon, que esse é comestível. Nós temos o Amanita muscaria, que esse aqui é lindo, só que ele é venenoso, né, pessoal? E nós temos o Psilocybe aqui, ó, que é um fungo que muitas pessoas usam para extrair dele alucinógenos extremamente potentes. Daí nós teríamos o Deuteromycetes, que é aquele que se instala na boca, na vagina e causa o popular sapinho, né? Então, esse aqui é o sapinho, ó.
Aqui não dá para perceber claramente, mas isso aqui é uma língua de uma pessoa que está com sapinho. Esse é o Deuteron 7. Bom, aí, pessoal, vem os líquens, que agorinha mesmo eu falei sobre os líquens. O que são os líquens? O líquen é sempre uma associação de um fungo, atenção, pessoal, pode ser um Ascomycete ou pode ser um Basidium mycete, só um desses dois. E esse Ascomycete ou esse Basidium mycete estará associado a uma alga clorofícia, certo? Ou então a uma cianobactéria. Então, num vestibular, eu já vi a seguinte pergunta: quantos reinos podem estar envolvidos no mutualismo? Pode estar envolvido o reino fungos, ou Ascomycete ou Basidium mycete, pode estar reino moneras, que são as cianobactérias, e pode estar o reino protistas, onde estão as algas, no caso as clorofícias. Certo? Nesse mutualismo, pessoal, quem tem vantagens? Os dois têm vantagens, tanto o fungo quanto a cianobactéria, ou o fungo e a clorofícia. A vantagem do fungo é que ele recebe nutrição, já que ele sempre é heterótrofo. A vantagem da alga é que o fungo a envolve e a protege. E aí a alga fabrica os seus alimentos e cede esses alimentos para o fungo. É tão estreita essa relação que se tu pegar um líquen e separar alga de fungo, nenhum dos dois vai conseguir sobreviver. Por isso que ele é colocado aqui como uma associação do tipo mutualismo, porque antigamente chamava-se de simbiose. Hoje não se usa mais essa expressão para o líquen, e sim mutualismo. Também encontramos como mutualismo as micorrizas. O que é uma micorriza? É a associação de um fungo com as raízes de um vegetal superior. E aí também, pessoal, não estaria aqui nesse assunto dos fungos, assim, no assunto das bactérias, é que as bactérias também podem se associar com vegetais superiores e causar o que nós chamamos de bacteriorrizas. Bom, pessoal, no original eu tinha programado essa aula para continuar, porque agora vem os protozoários, os poríferos, depois vem os quinidários, depois vem os plateumintos, depois vem os nemateumintos, depois anelídeos, depois moluscos, daí vem artrópodos, depois vem equinodermas e depois vem os cordados. Então, na parte original, essa aula aqui, ó, que será dada na semana que vem, ela vinha junto com isso que nós vimos hoje. E aí eu tomei a liberdade, no começo da aula eu falei, pedi autorização da direção do curso para bifurcar essa aula. Então, hoje a gente foi até os líquens, foi até o líquen, e aí, a partir daí, vem o reino animal. E aí, no reino animal, começa protistas. E com essa minha bifurcação do conteúdo, nós vamos poder fazer um trabalho bem mais completo, né? Bem mais calmo, bem mais tranquilo, e visualizar, trabalhar os animais assim de uma maneira mais satisfatória, sem fazer aquela coisa de estudar todos os seres vivos, todos numa aula só, tá? Então eu vou deixar a partir de poríferos, que é aqui, ó, na página 13, em diante, até o final dos animais, todos para a aula que vem. E depois a gente vai entrar na fisiologia. Só quando nós entrarmos na fisiologia vai acontecer uma coisa bem interessante. Nós já teremos visto genericamente todos os conteúdos. Porque nós vamos, na verdade eu fiz essa estratégia aqui pelo seguinte: nós vamos, então, na aula que vem, estudar poríferos, quinidários, a gente vai ver tudo, digestão, respiração, circulação, excreção. E depois, quando passar todos os grupos, a gente vai ver a matéria usando o enfoque digestão, como ocorre em cada grupo, respiração, como ocorre em cada grupo. E daí, quando nós terminarmos as funções,
que vai ser daqui a 2 aulas, tu terá visto 2 vezes a mesma matéria. Então, para entender é tranquilo, e para deixar essa matéria prontinha, recapitulada, entendida e memorizada, vai ser uma barbadinha, tá, pessoal? Então, nos encontramos na aula que vem, já trabalhando com as funções especificamente. Não, a semana que vem é os grupos, levando em consideração como cada ser vivo, quem são os principais, e só falando sobre as funções. E daí, na semana seguinte, na aula seguinte, a gente vai ser específico, cada funçãozinha a seu tempo e como essa funçãozinha vai aparecer em cada grupo animal. Tá, pessoal? Mantenha o isolamento, por gentileza, mantenham-se vivos, vocês são muito necessários para a próxima geração que vai ter que assumir esse nosso planeta aqui. Então, vocês, além de terem que estudar bastante, terem que assumir uma função, vocês vão ter que assumir o nosso país, o nosso planeta, né? Então, se cuidem, se preservem, evitem. Vocês são muito, como é que eu vou dizer, a chance de vocês pegarem uma doença, ela é muito pequena comparando a nós de grupos de risco. As chances de essa doença ser fatal em pessoas como vocês, o risco também é muito pequeno, tá, pessoal? Mas na dúvida, se preservem, né? Custa tão pouquinho vocês fazerem esse isolamento que já o mundo inteiro já mostrou que é o melhor caminho para a gente evitar isso aí, tá? Então, falamos da semana que vem. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.